Eu acredito que vai ter um lockdown aí meio geral, sabe? Bem, Ah, professora, mas é necessário esse lockdown geral aí. Que não vai ser necessário. eu também. Eu concordo também. Eu concordo. Apesar que a gente sabe que tem muita gente passando muita dificuldade por causa disso, né? Mas é melhor você não ter dinheiro e precisar, às vezes, ter ajuda, do que você cair numa cama de hospital aí, não é atendido nem se tiver dinheiro. Tem que ser alguma coisa bem planejada, né, professora? Porque é uma medida extrema, mas é uma necessidade, né? É. Mas assim, muitas pessoas falam e eu dou razão. Tá, fecha comércio, mas não fecha banco, não fecha lotérica, né? Que é um. Então tá, eu acho que fechou, não dá para pagar conta, fica para recebimento, mas ter um, assim, um limite, né? De pessoas que pode entrar no caixa eletrônico e não sei. Não sei o que fazer, gente. Tá muito difícil. Muito difícil. Tem os aplicativos que as pessoas podem pegar aquele auxílio, mas existem pessoas que já são que não tem nem conhecimento, nem celular, não tem nada, né, para baixar o aplicativo, né? Mas é bem complicado. É, mas vamos confiar em Deus e vamos continuar, né? A gente tem que continuar vivendo, fazendo o que nós temos que fazer, pedindo a Deus proteção. Ontem eu participei de uma live com uma. Ela é, ela é psicóloga, sabe? É, e ela trabalha com constelações familiares, não sei se vocês já ouviram falar. É muito legal. Constelações, assim, é uma terapia que todo mundo deveria fazer. Eles trabalham, assim, com o emocional da gente e com as nossas perdas. E perdas também, é, eles trabalham muito com a questão dos antepassados, assim, dos nossos, dos sofrimentos que a família teve, né? Nossos pais, nossos parentes, nossos avós, né? É muito legal, só para entender tem que fazer. E daí ela fez uma live, e nessa live ela falava uma coisa que a gente já sabe, que a gente trabalha muito com isso, sobre a gratidão, né? Que a gente tem que agradecer mesmo tendo, estando passando por uma dificuldade. E que entregar na mão de Deus, fazer a nossa parte, respeitar, né, as leis e tal, mas entregar na mão de Deus. É muito bacana, ela foi muito bom ontem, a gente se equilibrou mais assim, sabe? Mas vamos lá, gente. Vou começar a fazer a apresentação assim, aqui hoje. A Márcia vai querer, ela quer dar uma palavrinha com vocês 8 horas. Daí a gente vai começar a aula e para e depois volta, né? Vou começar. Deixa eu procurar aqui. Nossa. Isso. É, você estava enxergando a apresentação? Posso continuar? Posso colocar aqui? Se alguém chegar, vocês avisam, por favor, tá?
Estão visualizando, né? Sim. Tá. Então, só para título de revisão, na aula anterior nós estávamos falando do ativo não circulante, certo? Que é um grupo das contas patrimoniais, em que é um grupo que ele não é um grupo que se transforma em dinheiro. O objetivo dele não é transformação em dinheiro rápido. Ele pode se transformar em dinheiro, mas não tão rapidamente, tá? Daí ele é dividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível, tá? O realizável a longo prazo, nós temos os direitos a receber após o término do exercício, então tudo que a gente tem a receber após o término do exercício seria após um ano. Então terminou o exercício em 31 de dezembro de 2020. A tudo que vencer, títulos a vencer até 31 de dezembro de 2021 ainda é curto prazo. Passou disso, passa a ser longo prazo, certo? Daí nós temos os investimentos, né, que são as aplicações relativamente permanentes, com propensão a produzir renda para a empresa. São participações voluntárias ou incentivadas em empresas e direitos de propriedade, não enquadráveis no ativo circulante, nem no realizável a longo prazo, nem mesmo no imobilizado, pois não se destina à atividade operacional da empresa. Essas aplicações, nós podemos contar ações que a nossa companhia compra, né? Empréstimos que a nossa companhia faz para outra controlada. Então, se a minha empresa também investe em imóveis, não pode estar no imobilizado porque não destina à atividade operacional da empresa, né? Então, são investimentos, algo que a empresa investe para futuras vendas, futura transformação em dinheiro, tá? As participações voluntárias, então, são ações e cotas adquiridas pela empresa como investimento, com caráter de continuidade, devido a algum tipo de interdependência. Verifica-se principalmente em sociedades coligadas e controladas. Então, ações. Ela pode comprar de coligados e controlados, mas pode comprar ações de outros. Por exemplo, uma época que a Petrobras estava com ações em alta e havia caído o valor das ações, mas é uma empresa muito rentável, muitas empresas adquiriram ações da Petrobras. Então, o Banco do Brasil vende ações e todas essas sociedades de economia mista ou sociedades anônimas, elas vendem ações. Então, isso é participação. Chamamos participações voluntárias, tá? E é lançado na contabilidade. Ali ele coloca um imóvel para renda, empréstimos a coligados, né? Isso a gente já comentou. O imobilizado, então, entende-se por ativo imobilizado todo ativo de natureza relativamente permanente, que se utiliza na operação dos negócios de uma empresa e que não se destina à venda. Relativamente permanente fala porque pode ser que esse bem não dure o tempo que se imaginou. Então, relativamente permanente, pode ser que ele não permaneça tanto tempo na empresa, né? E no imobilizado são lançados os bens que não se destinam à venda e são utilizados nas operacionalizações da empresa, tá? Daí, na classificação do imobilizado, ele pode ser considerado um bem e ele tem que ter 3 características. Um pouquinho que alguém chegou. Então, para ser considerado um imobilizado, ele tem que ter 3 características. Ser natureza relativamente permanente, então ele tem que ter uma vida útil longa, superior a 1 ano. Por exemplo, a ferramenta, tá? Uma ferramenta que nós comprarmos, mas essa ferramenta
ela não tem essa vida longa, ela não dura nem um ano, ela é de uso rápido, consumo rápido dela, ela deixa de existir rapidamente, não chega a um ano, ela não pode ser lançada no imobilizado. Ela vai ser lançada lá em despesas ou custos. Tá? Ser negócio nas operações dos negócios. Ser utilizado nas operações dos negócios. Então, tá, eu tenho uma máquina, eu tenho móveis que eu utilizo na operacionalização dos negócios, eu tenho veículos, eu tenho o prédio, né? Isso, eu tenho um terreno, tudo isso está sendo utilizado na operacionalização. Então, posso lançar no imobilizado, tem que ter essa característica. E não se destinar à venda. Porque, assim, se eu tenho um veículo, a minha loja é uma loja de veículos, de revenda de veículos, veículos que são para revenda tem que estar lá no estoque. Os veículos para uso tem que estar no imobilizado. Então, para estar no imobilizado, tem que ter essas 3 características. Então, ser permanente, pelo menos uma vida útil, um ano, ser utilizado na operacionalização da empresa e não se destinar à venda. Pode-se entender como longo uma vida útil superior pelo menos a um ano. Assim, se adquirirmos uma ferramenta cuja vida útil seja inferior a um ano, contabilizaremos como despesa do período, pois só se beneficiará a empresa por um exercício, não sendo, portanto, classificada no imobilizado. Então, essa despesa com a ferramenta, ela vai ser utilizada no exercício social, apenas nesse período. Ela não pode ser classificada no imobilizado. Imobilizados são bens mais permanentes, bens que permanecem mais tempo na empresa. A classificação dos bens. Eles podem ser classificados também em tangíveis e intangíveis. Nós temos outras classificações de bens, do permanente seria móveis e imóveis, né? Que a gente já viu. Mas o tangível e o intangível? O tangível é aquele que tem corpo, tem matéria. O intangível não tem corpo, não tem matéria. São chamados incorpóreos. Bens tangíveis são que têm uma substância concreta e que podem ser tocados. Exemplo, são bens sujeitos à depreciação, edifícios, equipamentos, veículos, etc. Então, nós pegamos no edifício, nós pegamos no equipamento, nós pegamos no veículo e ele se deprecia, ele se desgasta. Bens não sujeitos à depreciação, também é tangível. Seria terrenos, não são sujeitos à depreciação, depois mais para frente a gente vai estudar sobre isso. E obras de arte, ele é tangível, é tocado, mas não se sujeita à depreciação. Tá? Sujeitos à exaustão, então se exaure da natureza, né? Seria as reservas minerais e florestais. Intangíveis são ativos que não têm substância física e que, sem serem abstratos, não podem ser tocados, mas podem ser comprovados. Exemplo. Um exemplo de intangível, nós temos o fundo de comércio, tá? Que é chamado também de goodwill. Consiste na reputação da empresa e no ambiente em que ela atua. Aqui a gente até conversou sobre isso, gente. Então, vocês, por exemplo, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Nós sabemos que existem empresas que elas têm uma carta de clientes, né? Uma cartela de clientes grande. O local onde ela existe é um local bom, né? Essa empresa ela tem um bom nome no mercado, né? Isso é abstrato, tá? Fundo de comércio, ele é abstrato. Nós vamos saber o valor desse fundo de comércio quando essa empresa for vendida e calcula-se o ativo dela e o restante é o fundo de comércio. Seria a reputação dessa empresa, né? Em algumas transações, o valor do fundo de comércio é determinado como valor pago a maior pelo ativo de uma empresa adquirida.
certo? Então, a empresa vale 30 milhões e o ativo dela é 30 milhões, ela foi vendida por 32 milhões, 2 milhões é o fundo de comércio. É o nome dessa empresa, é, é a reputação dela, tá? Vou aumentar porque quem está no celular fica pequenininho, né? Bens intangíveis, outros exemplos. Nós temos o ponto comercial. Por exemplo, aqui em Baiti, nós sabemos que o ponto comercial mais caro é ali na Rua Paraná. Então, um aluguel ali na Rua Paraná é caro. Mas, assim, de repente, a pessoa, ela está saindo e ela quer vender seu ponto. Afinal, ela fez uma clientela, o local é bom. Desde que o dono do comércio aceite, ela pode fazer essa transação. O valor do ponto comercial é a mesma coisa do fundo de comércio. Vai se saber quanto que é o ativo da empresa para se saber quanto que foi pago por esse ponto comercial. Nós temos licença de exploração, patentes relativas a invenções, marcas, né? E alguns autores tratam o intangível da empresa como sendo o capital intelectual. Então, é a parte invisível, difícil de ser avaliada. Então, quando você pega, por exemplo, uma empresa que ela é uma empresa jornalística, né, em que tem vários jornalistas famosos trabalhando, ela tem esse capital intelectual. Se ela for vendida, ela não vai vender a pessoa, né? A pessoa ela só fica no negócio se ela quer, né? Mas pode ser feito um acordo, né? Eu compro a sua empresa, pago o que você está pedindo, mas eu quero uma garantia, pelo menos de algum tempo em que os funcionários concordem em ficar trabalhando comigo. Então, isso é capital intelectual. Bom, melhoras no ativo imobilizado. Então, através de uma reforma ou substituição de partes do bem que contribua para o aumento da vida útil ou a capacidade produtiva, a ocorrência de melhoria no ativo imobilizado. Nesse caso, adicionaríamos o custo da melhoria ao valor do bem. Então, tá, eu tenho um veículo, esse veículo vai ser depreciado, mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer uma reforma nesse veículo, uma melhoria nele. Então, eu tenho que adicionar o valor do veículo que está lançado na contabilidade, o custo da melhoria. Mesma coisa, eu fiz um aumento, uma reforma no imóvel, né, no meu edifício, lá onde funciona a minha empresa. Eu tenho que adicionar nesse edifício a minha melhoria, porque senão ele fica valendo o valor que foi pago bem abaixo do que ele vale agora. É muito importante essa reavaliação do bem, principalmente quando a empresa ela quer fazer investimentos, empréstimos bancários, e ela precisa provar que ela tem um bem de garantia, né? Que os juros são menores quando você dá o bem em garantia. Mas para isso ela precisa reavaliar esse bem. As imobilizações em andamento. Deverão constar no imobilizado certas imobilizações que se encontram em formação, em andamento e no futuro entrarão em uso para a empresa. Por exemplo, construção de prédios em andamento, construção de máquinas para o uso da empresa. Então, essa é uma conta que aparece, chama imobilizações em andamento, vai constar no imobilizado, um prédio para futura instalação da empresa, né? Uma máquina que está em reforma, isso também consta no imobilizado. Daí vem as subtrações do imobilizado, tá? E a mais comum, né, que a gente vai estudar, uma delas, é a depreciação. A gente vai estudar outras, mas essa a gente vai estudar agora, a depreciação. A maior parte dos ativos imobilizados, exceto, né, terrenos e obras de arte, tem vida útil limitada. Ou seja, serão úteis à empresa por um conjunto de períodos finitos, também chamados períodos contábeis. Então, se a minha empresa tem uma máquina, um computador, um veículo, o edifício, móveis, ela vai ser útil até um período, né? Porque ela pode sofrer a depreciação se ela não sofrer uma reavaliação. Então, são chamados períodos contábeis, períodos finitos. Então, há um período para cada bem.
de vida útil. À medida que esses períodos forem decorrendo, dar-se-á o desgaste dos bens, que representa o custo a ser registrado. O custo do ativo imobilizado é destacado como uma despesa nos períodos contábeis em que o ativo é utilizado pela empresa. Tá? Então, esses períodos vão acontecendo, vai havendo um desgaste no bem, e nós temos que lançar essa despesa na contabilidade, que é chamada depreciação. O processo contábil para essa conversão gradativa do ativo imobilizado em despesas chama-se depreciação. Tá? Então, é uma conversão gradativa do ativo imobilizado em despesa. A depreciação é uma despesa porque todos os bens e serviços consumidos por uma empresa são despesas. Então, tudo que se consome, bens e serviços que se consomem, é chamado de despesa na empresa. Poderá ser computada como despesa em cada exercício. A importância correspondente à diminuição do valor do ativo imobilizado resultante do desgaste. Esse desgaste, ele pode ser por uso, então nós utilizamos uma máquina, nós utilizamos o veículo, nós utilizamos o prédio, há um desgaste. Pode ser uma ação da natureza, né? Chuva, intempéries que pode acontecer no prédio, no veículo, né? Ficou muito no sol. E também obsolescência, que seria a não utilização, mas por se tornar obsoleto e ter outro bem que substitua ele não sendo mais necessário. Tá? Então, você pega uma máquina que era utilizada pela empresa, de repente já não faz mais o trabalho que a empresa precisa. Obsolescência. Mesma coisa, você pega um veículo, né, que fazia um tipo de entrega, de venda, alguma coisa, se torna obsoleto, tem um veículo que gasta menos combustível. Então, assim, N exemplos que a gente pode dar. O mais comum é os computadores. Você tem lá um computador, daqui a pouco ele o celular, ele já não serve para as tuas necessidades. Então, ele se torna obsoleto. Aí você troca. Tá? Depreciação frente ao imposto de renda. Para efeito de imposto de renda, a depreciação não é obrigatória. Né? Que fique claro isso, olha, ela não é obrigatória. Todavia, é interessante que a empresa a faça para apuração do lucro real do exercício, pagando menos imposto de renda, apresentando um lucro mais próximo da realidade. Então, é importante que se faça. Diminui o valor do lucro. Diminuindo o valor do lucro, paga-se menos imposto de renda, né? Então, é importante que se faça. Tá? Para a empresa que trabalha com lucro real, tá? A gente vai fazer uma fala para vocês sobre o lucro real, lucro presumido, Simples Nacional, tá? Mas, para a empresa que trabalha com o lucro real do exercício, né? Ela precisa lançar a depreciação, que isso é muito importante, que diminui o lucro dela. A depreciação deverá ser calculada no próprio exercício social. Eu não posso deixar a depreciação para o próximo, tá? Não poderá ser acumulada para o próximo exercício. A depreciação efetuada fora do exercício em que ocorreu a utilização dos bens do ativo, bem como as calculadas a maior que as taxas permitidas, não são dedutíveis como custos ou encargos para fim do imposto de renda. Então, eu preciso fazer a depreciação, de preferência mensalmente, lançando, ou até o final do exercício social. E também tem que saber exatamente qual que é a porcentagem, tá? Senão, eu não posso lançar. Taxa anual de depreciação, né? A taxa de depreciação anual é estabelecida em função do prazo de vida útil do bem a depreciar. Assim, se um bem pode ter a duração de 5 anos, admite-se uma taxa anual de 20%. Isso porque a taxa anual correspondente à divisão de 100% pelo número de anos do prazo de vida útil do bem. Então, seria, se um bem ele tem a duração de 5 anos pela tabela da depreciação,
esse desgaste, ele vai sofrer depreciação 20% ao ano. Tá? Para calcular a taxa de depreciação, é necessário estimar a vida útil do bem, isto é, quanto ele vai durar, levando em consideração as causas físicas, o uso, o desgaste natural, a ação dos elementos na natureza, e as causas funcionais, obsoletismo e a inadequação. Aqui tem uma taxa fixada pela legislação do imposto de renda para nós calcularmos a depreciação de forma linear. Existem vários tipos de cálculo de depreciação, mas a de forma linear, ela é a mais comum, é a que mais é aceita pelo imposto de renda, e nós utilizamos essa tabela, tá? Boa noite para quem eu não falei boa noite, e não tem problema chegar atrasado, gente. Um aluno pedindo desculpa no chat ali, a gente entende, vocês também, mesmo sendo online, a gente tem dificuldades, né? Eu mesmo hoje me atrasei um pouquinho. Bom, essas taxas anuais da depreciação, elas são fixadas pela legislação do imposto de renda. Essas são os bens mais comuns, né? Mas existem muitos outros bens que estão na tabela. Então, por exemplo, móveis em geral, ele deprecia 10% ao ano. Isso quer dizer que no final de 10 anos ele vai estar depreciado, né? Edifícios e construções, 4% ao ano. Ferramentas, né, com vida útil acima de um ano, 20% ao ano. Máquinas e instalações industriais, seria 10% ao ano. Então, se nós calcularmos ali, tanto os móveis como as máquinas, eles levarão 10 anos para se depreciar totalmente, né? Nós estamos falando só na depreciação, não estamos falando na reforma desses móveis para ter novas reavaliações, tá? Mas ferramentas, 20%, veículos 20%, tratores 25%, computadores e periféricos 20%. Então, essas são as tabelas mais comuns do cálculo do imposto, tá? Só um pouquinho. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Eu volto lá no slide. Podemos continuar? Pode sim, professor. Bem, métodos de cálculo de depreciação. Aqui nós são N métodos que se utiliza, né? Nós vamos trabalhar em especial com o método linha reta, tá? Mas tem o método de taxas fixas, de taxas variáveis, de Cole, horas trabalhadas. Esse aqui é muito comum na indústria, o método de horas trabalhadas. Método de unidades produzidas, também na indústria. Método de depreciação crescente e métodos especiais. Então, são vários tipos de método que pode ser utilizado. Mas nós vamos trabalhar com o método da linha reta, tá? Linear, também chamado. Um dos mais simples método, né? Ele oferece a vantagem de aceitado pelo imposto de renda, pela contabilidade fiscal, né?
A maioria das empresas utiliza deste método considerando sua aceitação, né, pelo imposto de renda. E a fórmula é a depreciação do período, o custo do bem, dividido pela vida útil provável. Né? Assim, quando fala vida útil provável, porque funciona da seguinte maneira. Nós achamos que o nosso bem, ele vai durar 10 anos. Né? Mas nós não sabemos quanto tempo ele vai durar. Nós achamos que um veículo ele possa durar 20 anos, certo? Quer dizer, 5 anos, certo? Porque ele tem uma taxa de 20% ao ano. Um trator já é maior, né? Ele vai durar menos porque ele tem 25%. Então, mais um computador, nós achamos que vai durar 5 anos, porque tem um desconto de 20%. Mas pode ser que esse computador dure menos, tá? Então, é provável esse desgaste ao ano aqui que fala, um desgaste de 10% ao ano, né? 4%, 20%, 10%, mas pode ser que ele dure menos, ou até mais, tá? Muito bem. Aqui tem uma demonstração de um bem no valor total. Eu não estou conseguindo enxergar, tem um defeito no meu computador aqui. Então, assim, nós temos um bem no valor de 600 mil e ele tem ele vai durar 5 anos, uma taxa de vida útil de 5 anos. Então, nós sabemos que 600 dividido por 5 vai ser 120 a depreciação anual, tá? 120 a depreciação anual. Então, no primeiro ano ele deprecia 120, no segundo ano acumula, né? Ele depreciou 120 num ano, mais 120 no outro, ele vai depreciar 240. Mais 120 no outro ano, ele deprecia 360. No outro, 480. E no outro, ele deprecia-se totalmente. Então, o saldo contábil, no primeiro ano, esse bem, ele não é mais 600, é 480. No segundo ano, o saldo contábil desse bem é 360, no outro 240, no outro 120. Ao final de 5 anos, esse bem não tem mais valor contábil. Perguntas? Não? Ninguém tem dúvida? Estão entendendo bem? Acho que tá tranquilo, professor. Tudo bem, Diogo? Você pôs uma interrogação ali? Tô quietinho. Tudo bem, Lucas? Podemos continuar? Tudo. Então tá. Só um lembretinho aí. As nossas aulas, amanhã nós temos aula, né? Daí vai ser mudado no meu horário, nós vamos ter aula na segunda, viu? Vai ser segunda e sexta. Tudo bem? Então vai dar uma melhorada aí. Ou piorada, não sei. Então, a Márcia não mandou ainda. Eu tinha, na segunda, as 2 primeiras aulas com o 5º período. Agora eu não sei. As 2 primeiras nossas é do Wallace? Ah, tá. Mas deve que vai mudar com o último, né? Porque o Wallace é bem complicado em outros colégios também. E a vidona louca dele.
Então, é vida louca mesmo. Mas ela me ligou, daí falou que se não tinha problema, eu gostei, porque eu tenho eu, eu consigo meu horário em 2 noites, né? Daí ela falou que ia mudar meu horário e tal, mas não me falou por quê. Mas ela vem daqui a pouco, daí vocês conversam, tá bom? É até melhor, né, professora? Porque daí não fica, tipo, dá mais tempo da gente, se tiver algum trabalho, alguma coisa, dá mais tempo da gente fazer. Porque a gente tem aula na quinta e na sexta, né? São Então, dias por seguidos. exemplo, eu posso passar um trabalho amanhã, vocês me entregar na segunda, né? É mais fácil, eu acho. Também acho, é bem complicado, porque que nem a nossa matéria é muito prática, agora vamos começar os cálculos aí, né? Daí eu preciso dar os exercícios para vocês fazerem em casa para adiantar, né? Vamos ver o que a Márcia fala daqui a pouquinho, né? Ela vai. Nossa, eu esqueci de mandar o. Deixa eu mandar o negócio para ela aqui, nosso link. Ela falou, manda o link para mim, não esquece. Deixa eu ver aqui. Manda para ela. É? Tá repangalejando aí? Tá repangalejando que fala? Sabe aquele piazinho que fala? Tá repangalejando? Então, ontem choveu aqui também. Mas hoje não choveu, mas tá quente, tá bem quente. Vamos continuar aqui antes que a Márcia continue. Epa, não, vamos lá. Tá. Nós estávamos aqui, né? Então, eu dei um exemplo para vocês. Agora, ó, os encargos de depreciação podem ser computados mensalmente, observado o seguinte critério: registro de 1/12 do encargo anual em cada mês. Então, tá, o encargo dividido por 12, né? Aquele valor do encargo dividido por 12, todo mês pode ser lançado na contabilidade, tá? Se a empresa permanecer no regime mensal de apuração do lucro real. Se a empresa optar por pagar o imposto de renda à base de estimativa, que seria o lucro presumido, poderá fazer o registro do encargo anual em cada ano calendário. Olha, gente, eu nem vou entrar aqui em detalhes, porque nós vamos ter que ter uma aula sobre isso aqui, tá? Que seria o lucro real. Eu tenho até um material preparado já para vocês, né? São os regimes contábeis das empresas, tá? Então, nós temos o lucro real, nós temos o lucro presumido. Isso é muito importante que vocês conheçam, né, como futuros contadores. Aí nós temos o Simples Nacional, tá? Então, tá. A depreciação, não era para voltar aqui. A depreciação, ela pode ser feita nesses regimes, qualquer regime contábil ela pode ser feita, né? Mas, como tem essa opção, que no lucro real você pode fazer mensalmente e no lucro presumido você pode fazer uma vez por ano só, tá? Em cada ano calendário, final do calendário. Mas isso é matéria para a gente ver um pouquinho mais para frente, que é essa questão dos sistemas, né, de apuração. Efeitos da depreciação na DRE, né, e no balanço patrimonial. Despesa de depreciação é uma conta que deve figurar na DRE. No balanço patrimonial, a depreciação aparece deduzindo o imobilizado. Ela é uma conta retificativa. Nós havíamos até conversado, quando a gente conversou sobre as contas patrimoniais lá, e que aparecia a depreciação diminuindo o valor do bem do ativo imobilizado, né?
mas ela é uma conta retificativa do ativo e ela é uma despesa, certo? Aí nós temos um exemplo. A companhia Moeda Estável faz a primeira depreciação de um veículo que lhe custou 200 mil. Tá? Então, o veículo custou, então está na nota fiscal, 200 mil, foi lançado na contabilidade no valor de 200 mil, e essa empresa vai fazer a primeira depreciação. Vamos fazer de conta que ela está fazendo anual, né? Só para o primeiro exemplo. Ó. Dessa forma, após a depreciação de 20% ao ano do veículo, ela sofre depreciação 20% ao ano, teremos uma despesa que vai na DRE de 40 mil. O lucro será deduzido em 40 mil, então diminuído, né? E uma diminuição do valor do veículo no balanço patrimonial de 40 mil também, que passa de 160 passa né, a valer 160 mil, que é 200 mil menos 40 mil. Vamos lá ver isso um pouco mais claramente. Ó, então, eu fiz a demonstração de resultado. Vamos supor que a gente fez a anual, não fez mensal aqui, né? E nessa demonstração, de 1º de janeiro do ano X1 a 31/12 de X1, eu estou fazendo a minha demonstração de resultado. Eu tenho uma receita de 500 mil, que seria de vendas, né? Um custo de 50 mil, eu tenho um lucro bruto de 450 mil. E vamos fazer de conta, vamos deixar as outras despesas para lá. Depreciação é uma despesa administrativa, 40 mil, 20% do valor, né? Do valor do bem. Aqui, o valor do bem é 200 mil, então 20% dá 40 mil. Achei um lucro de 410, tá? Se eu não lançasse essa depreciação aqui, ó, e fechasse o lucro sem nada aqui, eu teria um lucro de 450. Então, isso quer dizer que a depreciação diminui o valor do meu lucro. Diminuindo o valor do meu lucro, vai diminuir o valor do meu imposto de renda, tá? Diminuindo o imposto de renda, eu pago menos, né? Continuando. Aqui um exemplo do balanço patrimonial. Como é que ficou, né, essa depreciação? Então, eu tenho, né, o grupo do balanço aqui e tal. Eu tenho veículos e lanço embaixo da conta veículos o valor da depreciação. Automaticamente, esse veículo já vai estar valendo 160 mil na minha contabilidade. Já não vale mais 200. No segundo ano, tá? Aquele foi o primeiro ano. Faremos uma nova depreciação do item veículos. Então, teremos uma nova despesa de 40 mil. Sempre calculado em cima do valor do bem, do valor da nota fiscal, tá? Então, na DRE, diminuindo o lucro do exercício, teremos uma depreciação acumulada de 80 mil. Então, aqui, ó, compra de um veículo, valor de 200 mil, né? Depreciação de 40. Aí, como é que ficou ali? Opa, estou repetindo aqui. Mas eu repeti, tá, gente? Ó, tem que apagar ali, lembrar de apagar esse slide. Nem sei que número que ele é. Só um pouquinho. É o número 39. Não. Anterior. Depois eu apago. Então, assim, nesse caso, 2 anos de depreciação. Cada ano, 40 mil. Eu tive uma depreciação de 80 mil. Então, meu veículo vai baixando o valor, ó, 120 mil. No terceiro ano, fazemos então uma nova depreciação do item veículo. Então, teremos uma nova despesa de 40 mil, tá? Teremos uma depreciação acumulada de 120 mil. Diminuir o lucro do exercício também. Ó, tá lá, depreciação acumulada, 120, tá? Quando chegar no final do quinto ano, esse bem vai estar totalmente depreciado, tá? Pois a vida útil do veículo é de 5 anos. Certo?
No final do quinto ano, teríamos saldo zero lá na conta veículos. Não vamos pensar aí na reforma do carro, vamos pensar só na depreciação. O saldo seria igualmente zero no final da vida útil do bem, ainda que sobre ele incidisse reavaliação. Pelo fato de encontrarmos saldo zero, não significa que devamos dar baixa nessa conta veículos, tá? Então, nós não vamos dar baixa nessa conta veículos, ela vai continuar existindo. Daqui para frente, este bem, se continuar funcionando, não se tornará despesa para a empresa, pois está totalmente depreciado. Só daremos baixa no momento em que o veículo for tirado de circulação. Qualquer preço que a empresa conseguir na alienação desse bem, mesmo como sucata, será considerado lucro, uma vez que o custo desse bem é zero. Então, se nós vendermos esse veículo, tirarmos ele de circulação, ele, mesmo assim, o valor que foi pago por ele, nós vamos lançar na contabilidade como receitas não operacionais, né? Porque ela é um lucro na venda de um bem do ativo imobilizado, tá? Porque o custo dele é zero. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho. E daí, gente? Perguntas? Tudo bem até aqui? Estão entendendo tudo? Não tem dúvida? Pergunta no chat, se você estiver. A Márcia falou que vai entrar daqui a pouquinho, tá? Para falar com vocês. Ficou clara essa questão do veículo não desaparecer? Então, só aqui, para ficar um pouquinho mais claro aqui. Ó, aqui é como se eu tivesse um balanço, e nesse balanço eu estivesse fechando meu balanço, mas eu deixo esse bem lançado aqui, tá? Só que esse bem, ele zerou, tá? Ele zerou. Então, ele não vai trazer benefícios, ele não vai se tornar mais despesas para mim, o desgaste que ele vai sofrer, tá? Porque ele não tem mais desgaste para sofrer, ele já deixou, ele já foi depreciado totalmente, tá? Enquanto esse bem é utilizado, ele está no patrimônio da empresa, ele vai existir no patrimônio, mesmo com o saldo zero, certo? Se eu quiser tirar ele daqui, eu tiro, saldo zero. Ele vai estar lá nos registros contábeis meu, esse bem fazendo parte do patrimônio da empresa, tá? Mas ele não desaparece, ele continua na contabilidade, existindo. Quando nós vendermos ele passa, se ele sofrer reformas, né, esse custo é uma despesa com ele, né? E quando nós vendermos, nós vamos ter um ganho com a venda dele, que vai aumentar nosso lucro, que seria um ganho não operacional, uma receita não operacional, certo? Então, no final do quinto ano, teríamos saldo zero, né?
pelo fato de encontrarmos saldo zero, não significa que devamos dar baixa nessa conta veículos, tirar ela da contabilidade, né? Ele ainda existe, ele só não precisa estar demonstrado no balanço porque ele já não tem mais valor. E para mim lançar no ativo, ele tem que ter um valor monetário, e ele não tem mais valor monetário. É um dos requisitos, é uma das características para ser lançado no ativo, né? Muito bem. Agora a Márcia acho que já vai entrar. A gente falar um pouquinho sobre o valor, o saldo residual contábil, tá? Deixa eu ver se ela não está pedindo para entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui, se ela não está pedindo. Ela já está entrando aqui, tá, gente? Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda.